Quanto mais você faz, mais você se acostuma àquilo. A tendência da meditação é você querer ficar cada vez mais em estados meditativos, mais em silêncio, mais sozinho, não é fora das pessoas, fora do mundo, mas é gostar de estar só nos seus momentos de reflexão, principalmente no sentido espiritual. Então, a meditação ela não vem só com esse silêncio interno, mas o que a gente faz antes dela, que eu chamo de preparação, né? Quando eu sento ali, começo a ler um livro, começo a ouvir uma música, e assim, essa preparação do meu corpo, dos meus corpos antes de sentar de fato para meditar, é o que faz com que ela se torne cada vez mais profunda. Então, não adianta você ficar buscando, por exemplo, eu vou buscar. Você, quando eu falo, são todos nós, tá? Não é você em especial, não. A gente fica, vou para o YouTube buscar uma meditação guiada. Vai chegar um momento, primeiro que meditação guiada não é meditação, né? As meninas já estão sabendo, sabem disso, mais de cor é salteado. É como o próprio nome diz, é um guia que vai até um certo ponto, é um ponto focal, é um yantra, é um símbolo que te guia até um certo ponto, mas não é uma meditação de fato, o dhyana de fato, né? O samadhi de fato, a caminhada de ladeira acima, vamos dizer assim. Você está ali no começo dos degraus. Mas quando você de fato entra no estado de meditação, você não precisa de guia, você não precisa de orientação, você não precisa de ponto focal. A sua mente, ela sabe o caminho. Mas para isso a gente precisa treinar. A necessidade de querer meditar mais significa que você já está num nível até bonzinho. Então, assim, ó, já dá para eu tentar ir sozinha a partir desse ponto e ir mais no silêncio, em vez de ficar dependendo de outras coisas, de outras pessoas, começar a curtir mais e cultivar mais esse silêncio. Esses processos de idas e vindas nesses estados espirituais, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje eu estou assim, irradiando luz, aquela pessoa cheia de energia, cheia. De noite acontece uma coisa e eu caio. Isso é a coisa mais normal do mundo. A gente é suscetível às nossas emoções. O grande lance no yoga, por exemplo, ele te ensina o quê? A controlar, a observar, controlar e administrar as emoções. Esses três pontos, observar, controlar e administrar. Quando você consegue fazer esses três dentro do yoga, a gente é o que chama de o yoga da mente. Você controla a sua mente, educa a sua mente a não se deixar cair por qualquer situação externa, que seja de tristeza, seja de informações, que seja o que for. E aí a gente começa a ter um certo equilíbrio na vida, né? A estar sempre no caminho do meio, nunca nos extremos. Quando eu estou nesse caminho do meio, eu estou eternamente no estado de pré-meditação. Essa é a nossa grande busca. Então, na hora que eu realmente parar, eu vou entrar em estado alterado de consciência, a ponto de quando eu voltar desse estado, eu estar mentalmente transformado. E é uma coisa assim muito palpável essas transformações. Você entra no estado e quando você volta, você sabe que aquela não é mais você que foi naqueles minutos atrás ou horas atrás. Você volta diferente. Você volta sem algumas crenças limitantes, você volta sem alguns apegos, você volta sem necessidade de validação das pessoas, você volta livre de tantas coisas. E isso não é do dia para a noite. Cada vez que a gente vai no estado meditativo mais profundo, a gente volta sem um pouquinho disso. É como se a gente fosse com a mochila cheia e cada vez que volta, a mochila vai voltando cada vez mais vazia, entendeu? Esses caminhos, eles nunca são instantâneos, eles são lentos, devagar, mas sempre constantes. E sempre vai ter quedas. Porque, assim, tem uma frase que fala que Deus nunca dá como é? O fardo se a gente não conseguir carregar, não é isso? Então, quanto mais forte a gente se torna, infelizmente, os fardos vêm mais pesados. Só que o que é que transforma esse fardo mais pesado? A sua mente naquele momento. Ela pode ser muito. Aí você pensa, pô, se fosse 10 anos atrás e eu recebesse essa informação aqui, eu ia surtar. Eu ia cair em depressão. Eu ia tentar até suicídio. Sério, gente. Mas hoje eu olho para isso. Não é fácil, mas eu consigo. E vou ali.
administrando. Então, se a gente colocar a nossa vida em xeque hoje, a gente vai ver que várias situações da nossa vida a gente administra de uma forma diferente. É porque a gente tem aquela mania, acho que a nossa própria cultura fez isso com a gente, de achar que as coisas são instantâneas. E assim, vem um Salvador do céu e leva a gente, transforma, como é? É, nos limpa de todos os nossos pecados, e aí eu vou sair por aquela porta e vou ser igual uma criancinha sem pecados. Isso não existe. Isso aí é a nossa fantasia de querer que as coisas sejam muito fáceis, muito rápidas, e achar um coitado, um, alguém para jogar a gente é muito malvado isso de você querer pegar toda a culpa do mundo, todas as suas culpas, as minhas, os meus pecados, e jogar em cima de uma única pessoa, que não tem absolutamente nada a ver comigo. É bem complicado isso. Eu não consigo aceitar essa visão. Eu acho que o fato, o aprendizado nosso é justamente passar por cima de cada um desses obstáculos. E a meditação, ela nos leva a ganhar resiliência para cada coisa dessa. E assim, vai cair? Claro que vai. Vai subir? Claro que vai. E cada vez que eu passar por isso, eu vou voltar mais forte. Eu vejo esse processo também como a própria musculação. Eu faço análise, sempre fiz analogia com a musculação. Musculação é assim, ó. O processo de hipertrofia é o seguinte: quando você malha na academia, malha bem, você chega em casa, a musculatura está toda dolorida, né? Vocês sabem por que que a musculatura fica dolorida? Porque as cadeias do músculo são quebradas para dar espaço para novas cadeias. Então a gente precisa, a cadeia quebrou, estou sentindo dor, ácido lático ali agindo. Eu chego em casa, eu preciso descansar, a entrega, descanso, preciso comer, ou seja, manter a minha animação e preciso retornar para não parar o meu corpo, ou seja, eu não posso ficar ali na depressão caída, eu tenho que continuar. E aí, no outro dia, dali a meses, você vai perceber que seu músculo está ali um pouquinho maior, centímetros maior. Ele ganhou uma nova camada de reforço. O nosso corpo, a nossa mente, é assim também. Cada vez que eu passo por uma situação ruim, que eu consigo administrá-la, não faz sentido. Então, não faz sentido. A própria história fala sobre isso, né? Diz assim que o ser humano inteligente é aquele que olha para a história, ou seja, para o passado. Mas eu não olho para o passado e para a história para sofrer sobre aquilo. Eu olho para a história porque ela me conta o meu futuro. Então a minha história diz assim: olha, ontem você passou ali, tem aquela pedra, você tropeçou. Você vai passar aqui hoje, tem a mesma pedra. Você vai tropeçar? Você vai passar por cima, passar pelo lado. Você já conhece o caminho. Então, a nossa vida, ela trata-se disso. A gente passa pelas situações e a gente já conhece aquele caminho. Aí você, mas voltou de novo essa situação para mim? Não, você não é a mesma pessoa. Então, você vai passar pelo mesmo caminho de novo? Não faz sentido. Então, a vida só vai parar de te mandar aquilo quando você fizer um caminho diferente. Então, na hora que a gente recebe, fiz um caminho diferente, observem. Gente, eu juro para vocês, não teve nada na minha vida que eu não tenha renovado os meus caminhos, feito um caminho diferente, que nunca mais tenha voltado, que tenha mudado totalmente. Tenho várias histórias para contar para vocês assim, de coisas pequenas às grandes, sabe? Eu não sei, eu acho que eu falei muito sobre isso, mas eu acho que de fato a meditação ela trata-se disso tudo. Ela te ajuda a seguir por esse caminho e não repetir os erros dos caminhos. Porque assim como a gente estuda no yoga da roda de Sansara, né? A roda de repetição. A roda de Sansara, enquanto vivos, ela faz o quê? É o quê? É o universo sempre está mandando para nós situações pelas quais a gente não aprendeu ainda a lição. Isso é uma roda de Sansara também. E aí, vou dar um exemplo. É certo que isso acontece. A mulher encontrou o homem torto. Sofreu, passou pão que o diabo amassou. Passa ali, dali, terminou 3 meses depois, está com outro homem torto, que é a cópia do antigo. Aí terminou outro homem torto, que é a cópia do anterior. Às vezes um pouco até melhor. Gente, mas é o quê? O universo está mandando porque ela não está aprendendo, ela não se modificou para pular aquela pedra que ela chutou da primeira vez. Qual que é se modificar?
Ela identificou, é o mesmo padrão, por aqui eu nem passo, mudo o meu caminho. Ela quebra um ciclo aí. A roda de Sansara, ela trata-se disso. Na hora que eu saio quebrando os meus ciclos aqui, não faz mais sentido eu reencarnar na Terra. Eu vou ter outras experiências, a não ser que eu esteja devendo muito, né? Que a maioria de nós está.